nós já estávamos com saudade, né? Muita gente me perguntando cadê o Carvalho, quem foi com o Carvalho. Mas é porque esqueceram que ele cedeu o espaço dele no mês passado para o Alexandre Assis, né? Então o pessoal agora vai lembrar, porque hoje muita gente me questionou. Então que bom, né, Carvalho, que a gente estava com saudade de você. Estava, não estamos? E o nosso momento de reflexão hoje vai ser assim, bem rapidinho, para que possamos nos situar quem somos no universo. Então diz assim: não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Sou um cidadão do universo, no momento estagiando como ser humano na escola terrestre. Não sou homem ou mulher, nem alto e nem baixo. Sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital de tudo que está em tudo. Tenho a cor da luz, pois vim das estrelas. Sei que meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução. Não há religião acima da verdade. O divino pode se manifestar em milhares de formas diferentes. Só se escuta a música das esferas com o coração. Nada pode me separar do amor maior que governa a existência. Espiritualidade não é um lugar, grupo ou doutrina. É um estado de consciência do ser. Ninguém compra discernimento ou amor. Não há progresso consciencial verdadeiro se não houver esforço na jornada de cada um. O dia em que nasci não foi feriado na terra, e no dia em que eu partir também não será. Tudo o que penso e sinto se reflete em minha alma. Minhas energias me revelam por inteiro. Logo, preciso crescer muito para melhorar a luz em mim. Não vim de férias para o mundo, mas para aprender, para trabalhar, vencer a mim mesmos nas lidas da vida. Não sou o centro do universo, e sem a luz não sou nada. Sem amor, o meu coração fica seco. Sem espiritualidade, meu viver perde todo sentido. Os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas. Elas são os meus amigos de fé e trabalho. Ninguém sabe tudo e conhecimento não é sabedoria. Todos somos professores e alunos um dos outros. Não nasço nem morro. Só entro e saio de corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois sou um espírito. Viver não é só comer, beber, dormir, morrer sem sentido algum. Viver é muito mais. É pensar, sentir e viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. De nada vale uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a sua alma. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o que acalento em meu coração. Sou mestre de nada e discípulo de alguma coisa. Somos todos um. Sem amor, ninguém serve. Meu mantra se resume em uma só palavra: gratidão. Texto de Wagner Borges. Então, é isso que nós precisamos desenvolver em cada um de nós: gratidão. E a gratidão não é só depois de um benefício grandioso recebido do Pai. Gratidão é quando abrimos os olhos pela manhã e dizemos: mais um dia para ser vivido. Obrigado, Senhor, por ter confiado esse dia a mim. Isso sim é gratidão.
Gratidão é olhar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para o nosso bichinho de estimação e dizer obrigado, porque nós estamos aonde devemos estar, na família que merecemos. Como diz o Chico Xavier, a gente está onde precisa estar e ali desenvolver todo o amor, toda a gratidão uns pelos outros. Gratidão é o que eu sinto por cada um de vocês, por cada um que tem vindo e tem nos escutado e pacienciosamente tem colaborado para que a nossa casa continue funcionando. Muito obrigado por tudo. E pedimos ao Elvírio que faça a prece de Cáritas, depois o Carvalho fazer a sua palestra. Excelente, depois de uma reflexão dessa aqui, fico emocionado em falar muito bonito isso aqui. Então vamos agradecer ao nosso mestre por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa do Pai, elevando o nosso pensamento a Ele e fazendo a prece de Cáritas, agradecendo aos nossos familiares que se encontram em nossos lares, que não puderam estar aqui conosco, e que essa sintonia, essa energia possa alcançá-los, dando a eles essa paz, essa harmonia na qual nos encontramos agora. Então, dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. E que assim seja. Que Deus nos abençoe e proteja assim. Tem imagem? Não tem imagem na foto. Não vai ter mesmo. Vai ser só de... Mas isso não é som baixo. Vamos lá. Vamos esperar ver se Deixa ele falar. tá preparado. Hoje acho que é melhor esse trabalhando. Vai ter imagem. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. É bom ver a casa cheia nesse dia de muito calor, né?
ainda muito quente. E pensar que há 15 horas atrás eu estava lá em Gramado, com 10 graus de temperatura, tomando chocolate quente em frente à lareira. Aí o celular despertou, eu acordei e estou aqui agora reclamando calor. Bom, nosso assunto hoje é bastante sério. Nós vamos tecer algumas reflexões sobre a responsabilidade da prática mediúnica. Muita gente que às vezes não se sente, ou não acha, ou não pratica a mediunidade, pode dizer, mas isso não tem nada a ver comigo. O motivo da nossa reflexão hoje sobre esse tema é porque há 2 meses, pouco menos, o Brasil ficou estarrecido com o caso do médium João de Deus. Ganhou a mídia nacional, ganhou a mídia internacional, porque o médium que trabalha há mais de 40 anos nessa lavra das curas mediúnicas, muito conhecido e muito respeitado, principalmente na Europa. Eu conheci a entidade de João de Deus em Abadiânia, e a última vez que eu estive lá, por volta de uns 6, 7 anos atrás, é impressionante a quantidade de europeus que frequentam lá. Voos são fretados da Europa para Brasília e de lá ônibus levam essas pessoas. E não é de se estranhar por causa do porquê do choque. Porque muita gente não imaginava que algo parecido poderia estar acontecendo. Agora, é muito importante nós deixarmos bem claro que nesse momento nós temos que nos abster de qualquer julgamento. Nós temos que nos abster de qualquer comentário até que o Ministério Público faça as investigações e o juízo competente faça, se for o caso, o veredito sobre a situação dele. Por enquanto é importantíssimo que nós tenhamos indulgência, compreensão, porque ele é um médium, mas é um ser humano. E enquanto as coisas não são esclarecidas, nós precisamos respeitar, porque são 40 anos de trabalho, independente de qualquer falha. Mas esse fato traz para nós grandes oportunidades de reflexão. A primeira é que mostra que os médiuns são seres humanos, encarnados no planeta de provas e expiações e, portanto, falíveis. Mas nós temos que entender também que nós outros temos a nossa cota de responsabilidade. Porque, em verdade, o mundo de hoje ele é praticamente igual à época de Jesus em relação ao trato com os médiuns. Jesus, que trouxe a boa nova e que trouxe uma mensagem que transcendentia a qualquer outra de qualquer época, tinha em grande parte da multidão que o acompanhava pessoas que o buscavam por interesse, buscando cura, buscando solução para problemas. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos multidões lotando igrejas, templos e centros, buscando da mesma monta cura e soluções rápidas. E quando nós observamos isso acontecer no plano material, no plano espiritual da mesma maneira. Até mesmo porque o desencarnado é simplesmente um espírito que não tem corpo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, André Luiz observa a quantidade de espíritos que continuam buscando as reuniões mediúnicas atrás de cura e de solução para as suas dores, para os seus problemas. E essa realidade no mundo de provas e expiações, nos dois reinos, digamos assim,
tanto no material quanto no plano espiritual, faz da mediunidade um grande instrumento de trabalho. Faz da mediunidade um grande instrumento de redenção, de reparação e de oportunidade. A mediunidade ela é tão importante, que ela foi protagonista em todas as épocas da humanidade, nas principais e nas não principais situações e acontecimentos. Nós podemos buscar a mediunidade desde os povos antigos, desde os homens das cavernas, pois antropólogos, através dos seus estudos e de escavações, já conseguiram encontrar, inclusive de maneira mais recuada, desenhos rupestres, que são aqueles desenhos nas cavernas, nas paredes das cavernas, que indicava e que identificava um contato entre um ser humano, uma pessoa, e algo que indicava ser um espírito. Vários povos enterravam junto com seus falecidos, com seus mortos, instrumentos de guerra, de batalha, para que eles pudessem enfrentar os seus inimigos no plano espiritual. Os egípcios mumificavam os seus mortos porque acreditavam que eles iriam voltar, mas também acreditavam que poderia se comunicar com eles depois da morte. E no trato religioso, para que a gente não vá devagar muito, no principal livro cristão, a Bíblia, ela é recheada de mediunidade de capa a capa. A começar de Moisés, que foi o médium por excelência, e que apresentou grandes fenômenos de ordem física, da mediunidade de efeitos físicos. A começar com as tábuas dos 10 mandamentos. Emmanuel, através do Chico, lá no Pinga Fogo, diz que o primeiro livro psicografado foi os 10 mandamentos através de Moisés. E Moisés então apresentou vários tratos mediúnicos de ordem física. Transformava o cajado em cobra, botava a mão no manto, tirava, estava cheio de pulso, de feridas, colocava de novo e tirava, estava normal. Aquele fenômeno da sarça ardente, quando uma sarça pegando fogo, conversa com ele, quando ele imagina que aquela voz é de Deus, e dá para ele as primeiras instruções, e quando cessa o fenômeno, a moita, a planta, estava intacta, como se nada houvesse acontecido. As 7 pragas do Egito, enfim. Moisés apresentou vários fenômenos mediúnicos. Se a gente continuar caminhando pela Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 28, quando o rei Saul, muito intrigado e muito curioso para saber se ele poderia enfrentar o exército inimigo que estava já às portas das suas fronteiras, sem saber o que fazia, porque ele não sabia tomar as decisões. Procure então saber se na sua cidade, Endor, existia ainda uma pitonisa, que era o nome dado à época para uma médium. E com a resposta afirmativa, ele então se veste de maneira bastante simples, para não ser reconhecido, porque até então ele havia determinado a proibição da comunicação com os mortos, da mesma maneira que Moisés havia proibido, e é um dos motivos quando evangélicos principalmente recriminam a mediunidade, dizendo que Moisés proibiu, mas não procuram saber o contexto da proibição, o porquê da proibição e como foi feito. Moisés realmente proibiu a comunicação com os mortos, mas ele proibiu porque a época de Moisés, a comunicação com os mortos era feita para que as pessoas fizessem consultas, muito diferente de hoje. Queriam saber se iriam casar,
se poderiam investir em algum negócio, se iam se dar bem na vida. E muitas das vezes a mediunidade era prática circense, era prática de fenômenos para agradar o público. Então, lógico que ele proibiu, porque a mediunidade não se dá a isso. Proibiu, mas deixou reservado os 70 anciãos, que eram a exceção, que eram aqueles que poderiam praticar a mediunidade. E com Saulo a mesma coisa. A proibição era mantida, mas ele precisava consultar, porque ele tinha que saber o que poderia acontecer, porque o profeta Samuel já havia desencarnado. Ele então se veste de maneira muito simples, humilde, e sai à noite. E quando a pitonisa atende a porta, não reconhece juntamente com o guarda, e pergunta: em que posso servir? Eu gostaria de fazer uma consulta aos mortos. Ela fala: eu não posso fazer isso. É proibido, e se o rei Saul souber, poderá mandar me matar. Não, mas ninguém vai saber. O que você está querendo fazer? Você está querendo armar uma para mim? Não. Eu preciso consultar, e eu te garanto que o que acontecer aqui hoje não sai daqui. Aí ela pergunta: quem tu queres que eu faça subir? Ela disse: quem tu queres que eu faça subir, porque ainda naquela época havia a crendice por influência dos gregos, que achavam que todas as pessoas, quando desencarnassem, iam temporariamente para um lugar que ficava embaixo, que eles chamaram de Hades, que depois, no século IV, a igreja criou a figura do céu acima e o inferno abaixo. Mas os gregos acreditavam que os mortos estavam abaixo. Então, se fosse chamar alguém, tinha que subir. Ele então diz: eu quero que você mande subir Samuel. Ela se concentra, e o espírito de Samuel aparece. E quando reconhece o rei Saul, ele faz uma reverência, e ela reconhece o rei, e assusta e começa a gritar: você então agora vai me matar? Não, calma, não. Eu te prometi que tudo que acontecesse aqui hoje não iria ser razão. E o profeta então pergunta: por que me chamastes? Por que me fizeste subir? E ele disse: eu preciso saber. Amanhã eu e os meus filhos enfrentaremos a grande batalha. Eu preciso saber se nós vamos vencer. E ele deu uma resposta muito curta e direta: amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Não deu outra. Perderam a batalha e foram mortos. Jesus então foi o mestre da mediunidade. Digamos que era o médium de Deus. E todo o seu apostolado, todos os instantes, era recheado das mais diversas práticas mediúnicas. O tempo passa e aqui não vai dar tempo da gente ficar divagando, mas a própria mediunidade foi responsável pela codificação da doutrina espírita, porque foi os efeitos físicos das mesas girantes, que era uma prática comum na Paris do século XIX, que fez com que Kardec passasse a estudar aqueles fenômenos, e descobrir que não eram as mesas que faziam aqueles efeitos, mas que eram espíritos que controlavam. Ele então codifica a doutrina e cria o nome mediunidade. O nome médium vem do latim medium, meio, que é um nome que não existia antes. Ah, mas na Bíblia não tem mediunidade. Com esse nome não, porque esse nome foi cunhado na codificação da doutrina. Antes não poderia aparecer esse nome, mas apareciam outros nomes, porque as culturas são diferentes. Mas a mediunidade estava presente, o efeito estava presente. E Kardec então cria o que eu, Carvalho, chamo de a Bíblia da Mediunidade, que é o livro dos médiuns, que faz um estudo muito aprofundado do fenômeno e nos ensina como trabalhar com ele. De lá para cá, para que a gente também não vá muito longe, o Brasil apresentou grandes médiuns
que espantaram o mundo todo com seus efeitos. José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, que fazia cirurgias mediúnicas sem corte. Ele pegava um bisturi, batia na mesa para infectar e cortava a pessoa aos olhos de todo mundo, sem anestesia, sem asepsia. Fazia extração do que era necessário, fechava a ferida sem sutura, sem dar pontos, com sangramento mínimo. Uma semana depois a pessoa geralmente não tinha nem infecção e o corte estava fechado. Ele desencarna e depois o médium Rubem Farias Júnior também continua o trabalho com o Dr. Fritz, fazendo, entre aspas, as mesmas proezas. Tivemos também lá no Pará, Ana Prado, uma das maiores médias de materialização que o Brasil já teve, que os espíritas não conhecem. Peixotinho, que era um militar nordestino, mas que trabalhou muito na cidade de Macaé, o maior médium de efeitos físicos, que materializava espíritos com tamanha perfeição, que as pessoas que tocavam o espírito sentiam calor e até pulsação das batidas do coração. Foi na casa espírita de Peixotinho que numa certa feita ele reúne todos e pede para fazer uma vibração muito forte, porque uma irmã distante desencarnaria. Cai uma bomba num campo do exército alemão, na Alemanha, na Segunda Guerra, e já manifesta em Macaé o espírito de irmã Sheila, que era uma enfermeira alemã com 22, 23 anos, que adotou o nome de Sheila porque o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial, e se ela adotasse o seu nome de alemão, com certeza haveria problemas no Brasil com o governo e com os militares. Mas hoje todas as religiões estão coalhadas de médiuns, de efeitos mediúnicos, com outros nomes, com outras práticas, mas que não deixa de ser mediunidade. Porque a mediunidade não é do espiritismo, a mediunidade é do ser humano. Se você buscar a Igreja Católica, eles têm as práticas mediúnicas, mas para eles é efeito do Espírito Santo. Se você ligar a TV nas madrugadas, nos programas evangélicos, são verdadeiras sessões mediúnicas, só que por evangelismo. O único dotado de poder por Deus para exercer aquele dom é o pastor. Para todos os demais, as influências são de Satanás, do demônio. Então ele tem exclusividade. Mas é a maneira deles entenderem, a maneira deles nomearem, mas a mediunidade da mesma maneira. Com a prática que Moisés quis coibir e que hoje continua da mesma maneira. Porque o nosso estreito conhecimento da lei de causa e efeito, o nosso estreito conhecimento do que sejam as enfermidades, do que sejam os nossos problemas, nos fazem buscar soluções, de preferência rápida e mais ainda de preferência mágica. Aquela que você faz assim, e coisas que você levou uma vida, ou às vezes séculos construindo, tira de uma hora para outra. Não lê do engano de que médium cura todos, de que cirurgias espirituais curam todos. E esse é o grande problema. Porque quando se descobre um médium, entre aspas, poderoso, todos correm para lá. E como nós somos naturalmente muito místicos, buscamos respostas mágicas, vemos coisas sobrenaturais em fenômenos naturais, nós criamos uma situação de extremo perigo para os médiuns, que é a idolatria. Muitos idolatram esses médiuns,
colocando eles, inclusive, acima de Deus. Porque nós temos um resquício do totemismo, que foi uma condição da idade psicológica, da idade do pensamento, dos homens das cavernas, que precisam ver a divindade, que precisam tocar na divindade, que para cultuar a divindade precisa de algo material. Portanto, já que eu não consigo ver a Deus, já que eu não sinto Deus, já que Deus não conversa diretamente comigo, eu descubro um médium que aparentemente faz coisas extremamente poderosas. A minha tendência é idolatrar esse médium. E a idolatria impulsiona algo inerente em todos nós nessa fase da nossa evolução, que é a vaidade. E a vaidade, impulsionada pelo orgulho, cria um abismo a um passo da queda dos médiuns. Porque, na verdade, todos os médiuns somos seres extremamente normais. Como eu disse, a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. O que Kardec fez foi identificar, dar um código, dar uma disciplina, dar uma moral para esse fenômeno, porque, em verdade, Deus não criaria as suas criaturas, não criaria o amor, não criaria a família, não criaria a fraternidade para depois criar a morte e separar todo mundo. Como a morte é um estágio que diferencia dois campos da evolução, que é o mundo material e espiritual, ele permitiu à mediunidade que é um mecanismo para intercâmbio. Imagina você que o seu filho amado fosse lá para o interior da China, num lugar que não tem nem sinal de celular para ficar 20 anos. A dor da saudade é muito grande. A dúvida de saber se ele está bem ou não é muito grande. Mas se ele tem um celular que pega sinal de satélite, e que você pode conversar com ele a qualquer momento, inclusive vendo a imagem, a saudade continua, mas é menor. A dor é menor. O celular, a satélite, é a mediunidade, que nos permite esse intercâmbio. E ele e ela, a mediunidade, é um fator orgânico, que indifere de raça, gênero, cultura. A mediunidade é um fator orgânico, assim como a visão, a fala e a audição. Joana de Ângeles fala através de Divaldo, que ainda num tempo mais para frente, todos usaremos a mediunidade da mesma maneira que nós usamos hoje a visão, a fala e a audição. Só que nesse instante, onde muitos acreditam que médiuns são seres extraordinários, diferenciados, às vezes agraciados por Deus, vem Emmanuel através do Chico e traz os médiuns para o chão, dizendo que 99,9% dos médiuns somos espíritos que falimos gravemente em existências passadas. 0,1% são missionários. O restante são seres que caíram e que receberam a mediunidade como uma oportunidade. Portanto, a mediunidade não é uma dádiva, não é uma graça, mas ela também não é nenhuma maldição e muito menos uma ruína, porque a mediunidade é neutra. O que faz ela ser nobre e o que faz ela ser a ruína é o uso que o médium dá para a mediunidade. E aqui entra um fator muito complicador. Kardec disse que todos nós somos médiuns. Isso dá uma polêmica. Só que Kardec disse que todos nós somos médiuns no sentido de que às vezes nós sentimos uma intuição, um sopro, um direcionamento que o Espírito nos faz, às vezes sem que nós percebamos.
Agora, para falar que você é realmente médium, você tem que ter a prática ostensiva da mediunidade. E para ter a prática ostensiva da mediunidade, o pré-requisito fundamental é o estudo e a prática. Estudar e lapidar a prática da mediunidade é fundamental, porque a mediunidade é um mecanismo. É um mecanismo da mesma maneira que, por exemplo, dirigir um carro. Para quem nunca dirigiu e vai tentar pela primeira vez, o que acontece? Liga, quando engata a marcha, o carro engasga, desliga. Quando começa a dirigir, você conversa, não, para aí, senão não dou conta. Olha lá no pedal, olha na marcha, olha só ali na frente, é inseguro. Mas depois que a pessoa estuda como que dirige um carro, faz o curso e pratica, ele dirige com a mão, conversando, ouvindo música, vendo a paisagem, sem nenhum problema, porque domina o mecanismo. A mediunidade é a mesma coisa. André Luiz disse: se querem saber o que é uma mediunidade desajustada, o que é uma mediunidade descontrolada, solte um caminhão sem freio numa ladeira. Você não sabe o que vai acontecer, mas com certeza algo muito desastroso vai acontecer lá embaixo. E esse é o grande problema. Porque na verdade nós podemos, nesse ponto, dividir os médiuns basicamente em dois grupos: os que exercem e os que não querem a mediunidade. Esses que não querem a mediunidade, não raramente, quando ela manifesta, a pessoa reclama que a mediunidade dói, vive chorando, com angústia, deprime, que sente umas coisas estranhas, e não raras vezes chega na casa espírita falando: pelo amor de Deus, tire isso da mim, eu não pedi isso, tire isso de mim porque eu não quero. Muitas das vezes eu sou jovem, eu tenho que viver, curtir a vida, eu não quero. E não pediu, você não entendeu. Porque vejamos, eu vou tentar fazer aqui uma analogia muito simples e muito rápida. Primeiro que nós temos que entender que o médium é uma antena. É uma antena que emite e que recebe sinal. Da mesma maneira da antena de um rádio, que para sintonizar uma determinada emissora, você tem que ir lá no dial e sintonizar a frequência dela. Aqui em Jataí não tem como você colocar 93,1 e querer ouvir a Sucesso FM. A frequência que nós sintonizamos com todos que estão à nossa volta, encarnados ou desencarnados, funciona da mesma maneira. Se nós vivemos num mundo onde, na década ainda de 50, Emmanuel, através do Chico, disse que a proporção de desencarnados para encarnados é 3:1, ou seja, no plano espiritual tem 3 vezes mais quantidade de espíritos sem o corpo do que nós que estamos no corpo, dá para perceber que aqui é muito cheio de espíritos. Chico disse que um percentual muito grande consegue galgar esferas superiores, que a grande maioria está enraizada na materialidade, está enraizada nas coisas mundanas que o mantém aqui na crosta. E se nós todos, somos pessoas que ainda guardamos muitos sentimentos inferiores, que ainda temos práticas muito inferiores, porque na verdade nós ainda não somos evoluídos, não somos contidos, porque muitos de nós não fazem muita coisa porque tem lei e norma, porque se fizer, pode responder processo, pode ser preso, então não evoluiu, está contido. E ao desencarnar continua a mesma coisa. A mesma coisa. Portanto, se eu sou uma pessoa extremamente nervosa, raivosa, rancorosa, ciumenta, briguenta, com que tipo de espírito que eu haverei de sintonizar? André Luiz, Emmanuel, espíritos de luz? É claro que não. Ninguém nunca viu um beija-flor pairando sobre o lixão. E ninguém viu um urubu pairando sobre um jardim de flores.
eu vou emitir e receber na mesma afinidade. Portanto, se eu tenho uma mediunidade que está aflorando, que está me permitindo contato com o plano espiritual, eu estou sintonizando por afinidade, o que faz sofrer a mediunidade? Não. São os meus pensamentos e as minhas atitudes, que me fazem sintonizar com aquela classe de espíritos. Porque se eu for uma pessoa polida, que cuido das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, que embora eu tenha um monte de defeitos, mas eu procuro trabalhar no bem, procuro me corrigir, eu terei acesso, eu terei influência, e eu terei a participação na minha vida de espíritos de ordem mais superior. É simples assim. Só que na verdade, quando eu falo muito que a mediunidade é uma dádiva, é uma bênção, no sentido de oportunidade, de reparação, indo de encontro ao que o Emmanuel disse, que a grande maioria somos devedores, é porque na verdade, quando nós nos analisamos friamente, vemos que nós ainda somos pessoas que precisam evoluir muito, tem muitos defeitos. Imagina 100 anos atrás, 300, 1000 anos atrás. Imagina que nós já participamos de guerra, já prejudicamos pessoas. E aí, imagina que eu fui um desses espíritos que fez muita besteira aí para trás. Em todos os sentidos. E eu sou chamado finalmente para o departamento de reencarnação da cidade espiritual que eu habito. E lá o meu mentor espiritual fala: Carvalho, você vai precisar reencarnar, meu filho, mas você está com uma ficha, e ele pega a minha ficha e faz 30 metros de papel anotado, tudo quanto é besteira que eu já fiz. E ele começa a ler: matou, roubou, traiu, quebrou, fez isso, fez aquilo. E eu vou assustando que às vezes eu nem lembro, né? Está tudo anotadinho. No final do papel ele fala assim: olha, pela lei de causa e efeito, plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, você vai ter uma reencarnação muito complicada. Porque por conta disso tudo que você fez, veja bem, você já vai nascer extremamente alérgico, já vai nascer com um sopro no coração que vai exigir uma cirurgia logo nos primeiros meses para você sobreviver. E aí você vai começar a ter uma infância limitada, cheia de doenças, cheia de problemas, alergia a glúten, alergia a lactose, alergia a isso, aquilo, porque você bebeu muito, você comeu muita porcaria, você não fez exercício, você prejudicou seu organismo. Mas você também prejudicou outras pessoas. Aqui fala que aos 8 anos você vai sofrer um acidente e ficar cego de um olho. Aos 16 anos você vai ter um problema, vai ficar surdo de um ouvido. Aos 30 você vai ter um acidente e vai perder o braço. Aos 35 vai aparecer um tumor, que você vai ter que fazer tratamento muito para não desencarnar, isso vai te dar uma vida muito mais limitada. Mas aos 40 você vai ter um acidente, perde as 2 pernas e fica tetraplégico. E vou ficando assim. E ele vai falando tudo que vai acontecendo, até que finalmente, aos 70, você vai ter um infarto fulminante e desencarnar. Vai falar: eu não vou aguentar isso, não vai mesmo. Não tem uma maneira de parcelar esse negócio aí em várias reencarnações? Cartão de crédito espiritual? Fala não. Mas tem uma maneira de você amenizar isso. Como? Ele vira o papel: você é médium. Você é médium? É, você é médium. Veja bem, se você quiser trocar, você vai nascer uma criança linda, saudável. Só que aos 12 anos você já vai começar a sentir umas coisas estranhas, a mediunidade vai começar a aflorar. Seus pais te levarão para uma casa espírita, onde você deverá participar de uma evangelização. Aos 17 ela vai estar mais aflorada, você vai ser convidada para participar de um curso de médios, você vai estudar. Aos 22, você vai ter que simplesmente frequentar uma casa espírita, uma reunião mediúnica, 2 vezes por semana, por 30 anos. Só isso. Só. Porque
Porque durante a prática mediúnica, você vai ter oportunidade de ajudar as dores de espíritos, de pessoas, através da comunicação com os mortos. Você vai ter oportunidade de dar amparo para entidades infinitas que sofrem porque fizeram o que você fez e não repararam ainda. Aí o top, não, onde eu assino? Aqui mesmo, vem cá. Quando chega os 12 anos, começa a vir. Leva o centro, beleza. Mas eu não estou muito afim de frequentar a evangelização, não. Eu fujo do centro, vou brincar, volto. Quando eu entro para o estudo, mato muito estudo para namorar, porque meus pais às vezes me deixavam lá e eu fugia. E quando eu começo a trabalhar, eu falo, não, eu preciso passar no vestibular, deixa esse negócio de mediunidade mais para frente. E aí quando eu passo no vestibular, não, agora eu tenho que sair da faculdade, deixa mais para frente. Quando eu me formo, não, agora eu tenho que casar, tenho que compor família, pôr filho, deixa mais para frente. E chega aos 40 anos. Bom, então agora eu vou trabalhar na mediunidade, mas não dá tempo mais, era 30 anos. Eu tenho prazo para voltar. Como eu não cumpri a troca, aí começa a vir tudo que eu devia. Vem doença, vem acidente, vem isso, vem aquilo, vem aquilo, vem aquilo. Porque foi a opção que eu fiz. Então não adianta você falar, eu escolhi isso. Você pode não lembrar, mas escolheu. Agora, para aqueles médiuns que exercem, existe outro problema muito grave. Porque a grande maioria, inclusive de médiuns espíritas, exerce a mediunidade sem estudo. Muitos espíritas têm no livro dos médiuns um nome desconhecido. Nunca leu, por incrível que pareça. Eu conheço. E tem muitos médiuns que já leram o livro dos médiuns, mas nunca estudaram. Nunca trabalharam aquilo, não tem o conhecimento. E para você saber o que é exercer a mediunidade sem conhecimento, é só você entrar no laboratório de química, sem conhecimento de química. Aí você vê lá dois líquidos, como esse aqui, dois vasilhames diferentes, você olha assim, não, parece que é água. Aí você mistura, o troço explode na sua cara. Isso é exercer a mediunidade sem o conhecimento. Porque, na verdade, a mediunidade deveria ser trabalhada e tratada como uma grande ferramenta de auxílio, uma grande ferramenta de orientação. E todos os médiuns deveriam estudar, deveriam saber que a mediunidade tem um momento, tem a hora certa, mas se eu não conheço a prática, se eu não domino, eu serei aqueles médiuns desajustados que vivem passando vexame, passam mal no banco, passam mal na rua. Ou às vezes sem conhecimento, vai no lugar e dá passividade para alguma entidade. E a mediunidade não se presta a isso. Por isso que Moisés proibiu. O médico capacitado, se ele estiver lá numa estrada qualquer da fazenda, alguém sofreu um acidente de capotamento, está lá com a fratura exposta, ele pode naquele momento fazer uma cirurgia ali, mas não é o ideal. É uma emergência. O ideal da cirurgia é o centro cirúrgico. A mediunidade da mesma maneira. Numa emergência nós podemos trabalhá-la fora do ambiente correto, mas o ideal não é isso. Nós precisamos muito nos policiar, muito nos vigiar, muito. Meu pai sempre falava, meu filho, muito cuidado com a vaidade. Muito cuidado com aqueles que ficam inflando o seu ego. Muito cuidado com os testes, porque senão você cai. Ele sempre falava para que nós não nos preocupássemos com a mediunidade. Meu filho, não preocupa com a mediunidade, não. Estuda, vigia, viva o Evangelho, que quando for necessário, ela manifesta. Portanto, seja responsável. Ele não falou isso uma, duas vezes, ele falava isso direto. Ele sempre falava, quando é necessário,
a mediunidade manifesta. E várias foram as ocasiões que eu lembrei dos ensinamentos dele. Uma certa vez, eu fui passar o Réveillon no Rio de Janeiro, e depois de passar algumas vezes o Réveillon em Copacabana, de quase perder o espetáculo, porque uma vez eu quis ir de carro, estava tudo trancado, outra vez eu fui de táxi, o táxi também não chegava, tivemos que chegar a pé, caminhando lá quase 3 quilômetros. Depois de aprender, dessa vez, eu fiquei num lugar que era próximo ao metrô, comprei o bilhete com antecipação para o horário de ida já marcado, e eu fiquei ali no bairro do Catete, na Avenida do Catete, próximo ao Museu da República, que foi a sede do governo federal quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E eu gosto de ficar ali num bairro tranquilo, calmo, e principalmente porque eu ainda sou meio bezerrão, e eu não sei dormir sem tomar o meu leitinho. E era por volta já de umas 11h30 da noite. Eu saí, fui até a esquina, porque naquela região da Avenida do Catete, praticamente todas as esquinas, tem uma lanchonetezinha de esquina, cheia de frutas, onde eles servem vários tipos de salgados e vitaminas de todas as frutas. Você chega lá, tem um balcão, você se serve no balcão já na calçada, são calçadas largas, ou senta-se à mesa ali. Eu cheguei a pedir uma vitamina mista, com tudo quanto é fruta que eu tinha direito, pedi para pôr um copinho descartável. Assim que eu peguei o copo, eu ouvi um grito, que eu me virei do outro lado da rua. Uma jovem, adolescente, de 16 a 18 anos, gritando e fazendo assim, não. E um casal, já de idade, que eu julguei ser os pais, tentando abraçar ela e preocupado com as pessoas. Como a gente já tem um certo conhecimento, eu percebi que era um problema mediúnico. E percebi a entidade lá perturbando ela. Assim que eu vi aquilo, e ela gritando, eles tentando abraçar ela ali, eu já entrei em oração, paguei, voltei e fui. Então ela estava ali na diagonal, uns 20 metros acima, e eu já entrei em oração, pedindo pela entidade, pedindo por ela, pedindo assistência de tudo quanto é espírito que eu conheci, minha avó, Gersino, todo mundo. Convoquei ali os meus santos. E em silêncio, discretamente, eu baixei a cabeça, fui caminhando, fazendo oração. E nunca me esqueço. Ela estava lá, e eu fui fazendo oração e fui passando. À medida que eu fui passando no alinhamento deles, foi me dando arrepio, uma emoção, que as lágrimas desceram. Arrepiei até a unha do pé. Eu fui sentindo aquela emoção, aquela coisa assim, e eu fui passando, e à medida que eu fui sentindo aquela emoção, eu fui acalmando. Quando eu passei por eles, olhei para trás antes de virar a esquina, ela já tinha acalmado, o pai abraçou e eles subiram. Discretamente. Ninguém sabia, ficou sabendo disso até eu contar em palestra. Porque essa é a real prática mediúnica. A gente não precisa sair por aí. Não. É o auxílio. Porque o médium que não compreende isso corre 3 riscos básicos, que são vários. Que eu colocaria o animismo, a fraude e a mistificação por conta da pior obsessão que Kardec classificou. Que na classificação de 3 que ele fez é a segunda, a fascinação. E que atinge muitos médiuns. E ela é a mais perigosa, porque é difícil você saber se o médium está fascinado. O animismo é porque o médium muitas das vezes não se conhece e tem muito mais uma reação anímica, animal, da alma, do que a mediunidade. Porque a mediunidade, você só pode falar que um efeito é mediúnico se tiver a presença de espíritos, se não tiver animismo. Nós tivemos muitos chamados médiuns. Eu estou tentando lembrar o nome aqui de um russo, que
que saía flutuando pela janela do 10º andar, subia flutuando e entrava na janela do apartamento de cima. Era um dos mais requisitados pelos czares da Rússia. Alexander Arsakov, um dos maiores do mundo. E era muito mais manifestação anímica do que mediúnica. E André Luiz narra no livro Nos Domínios da Mediunidade a situação de uma mulher, uma médium, que estava numa reunião mediúnica e de repente ela começa a gritar e falar que ela estava com uma espada trespassada no seu corpo e falando da presença do seu algoz que a matou. E o médium dialogador começa então a atender o espírito. E André Luiz olha para o mentor e fala: mas não tem espírito? E o seu mentor então fala: não, na verdade, aquilo é dela. Ela guarda no seu inconsciente espiritual a forma que ela desencarnou na última reencarnação, que foi daquele jeito, trespassada por uma espada pelo seu algoz, que foi um homem que ela traiu. E agora, por conta da sensibilidade mediúnica, por conta do ambiente, ela deixou isso eclodir e ela está revivendo a situação. Portanto, não é mediunidade. Isso acontece muito. Eu conheço vários médicos que têm muito mais manifestação. Então o que acontece? O que a gente faz quando isso acontece? Simples. Orienta o médico. Ao invés de você usar o jargão que muita gente fala, doutrinar, ao invés de você doutrinar o espírito, você doutrina o médium. E o problema da vaidade é que às vezes o médium que se acha muito bom, que ele acha que em todas as reuniões ele tem que dar algum tipo de manifestação, ele esquece que às vezes a gente tem um dia difícil. Às vezes a gente teve problemas que nos impede a concentração, nos impede o trânsito. É natural. Mas esses médiuns desavisados, se sentindo na responsabilidade de ter uma manifestação e aquele dia não consegue, o que ele faz? Frauda. Inventa. E isso é complicado, porque ele perde a credibilidade dos espíritos e dos colegas. E esses são os mais próximos, então, da fascinação. Porque a fascinação, em resumo, é quando um espírito exerce uma influência tal sobre o médium que o faz acreditar tanto no espírito que quando ele acha que tudo que o espírito fala é sério, quando ele está extremamente convicto da superioridade do espírito, pronto. Tudo que o espírito mandar ele fazer, ele faz. Deita, rola, finge morto, ele faz. E a intenção disso é jogar o médium no chão, em desgraça, em descrédito. Porque ele deixou aquela influência, porque se envaideceu, deixou seu orgulho exacerbado. Ele então começou a receber as influências e achar realmente que ele era o melhor dos médiuns. E começa a falar tanta besteira e começa a cair no ridículo. Assim que estourou o escândalo de João de Deus, logo depois estourou outro escândalo numa casa espírita, lá em Aparecida de Goiânia. E eu assisti a entrevista do médium. E a gente via na entrevista que ele era um cara sério, dedicado. E ele falou: não, a pessoa lá que morreu, que a família teve que processar, não foi por conta das cirurgias espirituais, eu não faço nem corte. A única coisa que eu faço, e tirou uma agulha de injeção, a única coisa que eu faço às vezes é inserir essa agulha nas pessoas. Mas uma inserção muito pouco profunda. Aí o repórter perguntou: por que você enfia isso? Não, porque as entidades pedem que eu coloque a agulha para que eles possam injetar a medicação pela agulha. Eu falei: mas quem falou isso para ele? Desde quando o espírito precisa que você injete uma agulha para colocar a medicação? O espírito atravessa a parede, não tem barreira física. Muita gente traz água nos centros para frutificar e destampa, não precisa destampar. A espiritualidade coloca o remédio ali com tampa sem tampa, mostrando que ele era um espírito fascinado, que o objetivo do espírito que o fascinou é jogar ele no ridículo, ele conseguiu. Então, na mediunidade de cura, o risco é muito mais alto, porque muitas das vezes na mediunidade de cura,
o médium tem que tocar a pessoa. E esse é o perigo. Porque os espíritos assessoram o médium nesse momento. Mas se na hora que ele toca, ele sente algo diferente, fisicamente falando, o cabelo sedoso de uma menina, e sente aquele prazer, naquele momento cessa totalmente o magnetismo dele. Mas se ele sente aquilo e reconcentra e continua com seriedade, os espíritos continuam assessorando. Mas se ele sente aquilo e começa a dar vazão, começa a tirar a famosa casquinha, começa a aproveitar, os espíritos sérios se afastam dele. E aí, sem querer julgar, mas é importante que se diga, se você olhar no YouTube os vídeos antigos de João de Deus, incorporado pelo espírito de Dom Inácio de Loyola, quando ele concentrava, levantava totalmente com outro semblante, com outro olhar, com outra feição, fazia cirurgias cortando sem anestesia, impressionando muitas pessoas. 5 minutos. Depois dos 5 eu já trazei. E eu nunca me esqueço quando, ainda na década de 80, um grupo queria pesquisar a veracidade. Então, um grupo de jornalistas simularam um doente para pegar ele na fraude. Pegaram lá um parente dos jornalistas, um adolescente, 17, 18 anos, falou assim: você vai chegar na cadeira de rodas e fingir paraplegia. Ok? Ok. Vou ter que resumir a conversa. Eles então chegaram, fizeram a ficha, passaram pela triagem, e naquela época tinha um salão onde as pessoas esperavam, e outro salão onde eram feitas cirurgias, às vezes coletivas, várias pessoas. Foram chamados, entraram, e já estava tudo armado, para que quando descobrisse a fraude, que o cara ia fingir, que eles registrassem tudo. Então aproximaram do médium incorporado, o Dom Inácio, e o rapaz, o que ele tem? Ah, ele teve um problema já há 2 anos, ele está totalmente paralisado da cintura para baixo. O médico então olhou para o rapaz, pôs a mão na cabeça, pôs a mão na perna e falou: espera lá fora. E ele continuou o atendimento. Passados uns minutos, um grito lá: ah, pelo amor de Deus, não consigo andar, estou paralítico. E foi aquele tumulto, foram lá, o menino gritando, suando, ele não conseguia mexer. Vieram correndo e falou: eu falei para esperar até o final. Ele foi atendendo todo mundo. 4 horas depois, quando entraram. Quando entrou, o menino já estava pálido, molhadinho de suor, desesperado, chorando, porque não conseguia se mexer. Pôs a mão na cabeça, pôs a mão na perna, a mulher de um pulo saiu correndo, não quis nem saber. Aí ele olhou e falou: e o que mais vocês querem? Pode perguntar, porque a coisa aqui é séria. Tudo que vocês quiserem, eu vou perguntar, está aqui. E um tempo depois, não tem vídeo mais, não tem filmagem mais dele incorporado fazendo cirurgias, mas você vai lá na entidade, ele é médium, vai se dizer católico, e você chega lá, pirâmides, cristais, runas, e toda a miscelânea de tratamento espiritualista, deixando ele de lado, mas fazendo uma suposição. Kardec pergunta: qual é a melhor maneira de atrair os bons espíritos? A resposta dos espíritos: afastar os maus. Se você afasta os maus, aproximam-se os bons, e o contrário é pertinente. Qual é a melhor maneira de afastar os bons espíritos? Atraindo os maus. E como eu atraio? Pelas minhas atitudes. A partir do momento que se envaidece o médium, a partir do momento que ele se deixa fascinar, que ele desvia do caminho, os espíritos sérios o deixam de lado e chama os demais, literalmente jogando lenha na fogueira. E aí começa a acontecer tudo o que aconteceu. Porque em verdade, não vai dar tempo de falar, as cirurgias espirituais não precisam de cortes. Se você observar, hoje já não tem mais. Então por que existiu cortes? Simples. Não existiram as mesas girantes que subiam e voavam quase que sozinhas. Para que daquilo? Para chamar atenção para o fenômeno. Quando foi necessário
necessário apresentar a mediunidade de cura para o mundo, vieram as cirurgias de corte para chamar a atenção para o fenômeno, para falar, aqui tem um negócio muito sério. E depois que se deu conta daquilo que todos conheceram, não é necessário mais. Porque a cirurgia se faz no perispírito, através do magnetismo. Porque a doença, ela jaz no perispírito. Quando ela aparece no corpo físico, já é um processo longo. Porque a mente do espírito, que cria, digamos assim, esse desequilíbrio energético, o que André Luiz fala dos pensamentos recorrentes em circuito fechado. Por que vocês acham que hoje a medicina já estuda as emoções? Falando que fatalmente pessoas raivosas, nervosas, rancorosas que guardam mágoa, numa determinada idade desenvolvem um tipo de câncer. Por causa das emissões do pensamento negativo. Olha a medicina falando na área da psicossomática, da somatização das emoções que eclodem doenças. É isso. Muitas das vezes a pessoa recebe a cirurgia espiritual e aparentemente não cura. O fulano fez a cirurgia, ela morreu, porque tinha um câncer. Ok. Mas o perispírito está curado. O problema foi que ele levou 50 anos passando a doença do perispírito do corpo, e quando teve o perispírito curado, não teve tempo. O corpo é biológico, já estava deteriorado. Mas nem sempre também você ganha, entre aspas, a graça da cirurgia espiritual. Porque se assim o fosse, era uma maneira de burlar a lei de causa e efeito. Jesus não curou a todos. Somente curou os que tinham o merecimento, que os seus compromissos se encerraram naquele momento. Porque senão era muito fácil. Eu fazia um monte de coisa, fazia a doença, corria lá para o médico, tirava a doença e estava tudo certo. Eu podia continuar errando. A doença, ela é correção. Ela é um alerta de que nós estamos fazendo coisas muito erradas. E que nós precisamos sim trabalhar em nós o que está dando a doença. E não simplesmente curar. Zé igual falou para o Chico: Chico, senta aqui que eu vou curar seu olho. Ele era cego de um olho. Senta aqui que eu faço a cirurgia na hora e resolve. Ele falou: não, meu filho, eu preciso disso. Isso aqui é a depuração de muitas coisas que eu fiz. Se eu curar, vai aparecer no dedão do pé. E se eu curar o pé, vai aparecer no pulmão. Percebe a compreensão do Chico em relação às suas doenças? Mas nós não. A gente corre para resolver. E quando não consegue resolver porque não tem merecimento, sai falando mal do médico na casa espírita, atestando mais ainda o desconhecimento. E não vai dar tempo da gente falar sobre as consequências dessas atitudes dos médicos. Mas é muito, muito importante a gente entender que Jesus disse: é necessário que haja um escândalo, mas é daquele por quem vier o escândalo. Esses problemas que estão acontecendo em volta do mediunismo é muito necessário para mostrar que mediunidade não é isso. Que as pessoas precisam ter muito cuidado com o mediunismo, que é diferente de mediunidade. Que as pessoas precisam entender que o papel do médium é outro. E é isso que vai acontecer ainda com um monte de escândalo que vai vir por aí, nos direcionando a outro comportamento. E lembrando, através do Chico, que foi um dos maiores médiuns que pisou nessa terra, que tinha uma variedade de mediunidade tamanha que as pessoas não conheciam. Chico foi inaugurar uma creche que recebeu o nome dele, acho, no interior de São Paulo. Ele sempre tinha um paletózinho. Assim que ele foi para lá e passou na vendinha, encheu a mão de balinha, pôs no bolso do paletó e pagou. 200 crianças em fila, todo mundo queria pegar o Chico. E ele, com paciência, chamava um por um pelo nome. A criança vinha, ele dava um beijo, enfiava a mão, dava 3 balinhas. Vinha, enfiava a mão, dava 3 balinhas. 50 crianças, 3 balinhas. 100 crianças, 3 balinhas. Ele estava televisando aquilo no bolso dele. E morreu pobre. Quando questionava ele sobre os direitos autorais, ele falava: não, os direitos não são meus, são dos espíritos, portanto, não é justo eu ganhar. Quando muitos médicos usam isso para se enriquecer. E é complicado, porque ao chegar no plano espiritual, descobrir
que vieram com mediunidade, falavam tanto de trouxa suja que trouxeram, só não lavaram como sujaram mais, complica. E foi isso que levou Eurípides Barçanufo a observar no plano espiritual a quantidade de espíritas que desencarnaram. E ao acordar no plano espiritual, então era verdade tudo. Se frustraram, entraram no processo de culpa, tamanho enlouqueceram. Pediu a Francisco de Assis, que intercedeu junto ao Cristo e recebeu a permissão de construir uma esfera muito próxima da crosta, o Sanatório Esperança. Um sanatório gigante dedicado a receber os espíritas que não levaram a sério os seus compromissos, principalmente os médios. Existem alas só para médios. E a boa notícia é que tem vaga, muita vaga ainda. Então pensemos nisso enquanto é tempo e busquemos a nossa responsabilidade diante de todos. Desculpa, acho que foi dessa vez que eu atrasei, mas não deu tempo de falar tudo. Que nós possamos ter um resto de semana abençoado e que Jesus nos abençoe.